Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Convido a gloriosa, amada e majestosa Igreja do Senhor a abrir o livro santo no Salmo 49, versículos 16 e 17. Glória a Deus que nos deu mais esta grande oportunidade. Estamos reunidos na sua viva e gloriosa presença para bendizer, exaltar, glorificar o seu santo nome e também aprender dele. Diz assim o texto sagrado: não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a sua glória, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. O texto nos mostra que a gente, como cristão, como servos do Senhor, não deve olhar ou desejar ou admirar, ou popularmente dizendo, sentir inveja daqueles que conseguiram glória humana, porque o dia que ele morrer, essa glória fica. Mas aquele que tem glória, que tem conseguido atrair a presença de Deus, esse leva a glória para... esse entra na glória, né? Vai para a glória eterna. Trocados em miúdos, não podemos olhar para as coisas do mundo e desejá-la como se fosse a última coisa que a gente pudesse conseguir. Mas olhar sempre para Deus, porque dele sim vem tudo que de fato precisamos ontem, hoje e eternamente. Quero convidar a amada Igreja do Senhor a abrir seu coração, louvar a Deus e preparar o seu coração, os seus lábios, o seu entendimento, para que nós possamos adorar a Deus e falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Que o nosso Deus, cheio de compaixão, cheio de vida eterna, possa nos dar todo o entendimento necessário para que nós possamos adorá-lo nesta noite. Abre o teu coração e prepara-te para falar com Deus, orando com sinceridade, orando com paz, com sabedoria, com verdade e, sobretudo, com fé. Vem, toma o teu lugar, tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar
de acessar o Santo dos Santos em nome de Jesus Cristo. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos em oração na Tua justa, viva e gloriosa presença, porque desejamos bendizer, exaltar e glorificar o Teu santo, justo e poderoso nome. E aproveitamos também, Senhor, este momento para apresentar nas Tuas santas e gloriosas mãos a vida dos nossos familiares, a vida daqueles que se encontram doentes, daqueles que se encontram enfermos, apresentar a vida daqueles que se encontram tristes, oprimidos, deprimidos, encarcerados, daqueles que se encontram atolados na incredulidade. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use da Tua misericórdia, da Tua compaixão, que o Senhor derrama sobre cada um deles a Tua graça. Pai, obrigado porque nós não estamos aqui clamando em nosso nome, não estamos aqui clamando em nome de religião, não estamos aqui clamando porque achamos que somos bonzinhos ou que somos mais justos do que os outros, mas estamos clamando porque sabemos que somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós estamos clamando porque sabemos que Jesus Cristo, o Teu Filho unigênito, se encontra agora, neste momento, sentado à Tua destra, Senhor, intercedendo por nós. Pai, nós ousamos a invocar o Teu nome por causa do nome de Jesus Cristo, porque sabemos que não somos merecedores da Tua graça, nem da Tua misericórdia, mas sabemos que por causa de Jesus Cristo, o Senhor nos ama, nos perdoa e nos concede aquilo que Te pedimos, se estiver de acordo com a Tua vontade, Pai. Por isso nós Te pedimos, Senhor, cura, sara aqueles que se encontram doentes, enfermos, oprimidos, deprimidos. Liberta, Senhor. Perdoa aqueles que se encontram debaixo da opressão do inimigo. Oramos também por esta nação, por esta cidade. Oramos por todos aqueles que se encontram neste momento longe da Tua presença. Te pedimos que o Senhor alcance-os com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir estarmos na Tua justa presença e poder invocar o Teu nome
diante da tua presença as necessidades de todos aqueles pelos quais nós oramos por eles nesta noite. Pai, nós aproveitamos também para orar por nós mesmos. Colocamos em tuas mãos nossas vidas, as nossas necessidades, e te pedimos, usa de misericórdia para conosco, Senhor. Perdoa as nossas falhas, derrama sobre nós a tua graça, nos concede cura. Vai onde nós não podemos ir, te pedimos, Senhor. Seja a cura física, seja a cura da alma. Pai, toca no mais íntimo do nosso coração, nos ossos, nos nervos, no cérebro, nos órgãos, onde precisar, Senhor, pois o Senhor nos conhece antes que fôssemos formados no ventre de nossas mães. Pai, não te pedimos só porque queremos preencher o espaço de um culto, mas te pedimos porque sabemos que o Senhor nos ouve. E sabemos que o Senhor nos ouve não por causa de nós, mas que o Senhor nos ouve por causa de Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós repreendemos todo e qualquer mal, para a glória do teu nome justo, perfeito, santo e glorioso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dá-me tuas asas pra te alcançar, lugares altos, onde tu estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso grande e poderoso Deus. Glória a Deus que nos deu esta grande oportunidade de podermos desfrutar mais uma vez da sua gloriosa presença. E enquanto isso, aguardar a oportunidade de desfrutar da presença gloriosa do Senhor eternamente. Convido então a amada Igreja do Senhor a abrir o livro santo no Salmo 37 e o versículo de número 4. Salmo de número 37 e o versículo é o de número 4. Glória a Deus por tudo. Assim diz o texto sagrado: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Percebemos que o texto nos traz o seguinte pensamento: o prazer que transforma desejos. Agradar-te do Senhor é sentir prazer no Senhor. E quando nós sentimos prazer no Senhor, Ele transforma os nossos desejos. Aquilo que desejávamos, que era contra a vontade de Deus, passamos a desejar de acordo com a vontade de Deus. Uma vez que prazer é sensação agradável, satisfação, alegria, contentamento. E biblicamente, é tudo isso quando se busca a Deus e cumpre a sua vontade.
Você só tem sensação agradável, satisfação, alegria e contentamento nas coisas que agradam a Deus quando você busca a Deus de verdade. E transformar é tomar nova forma, converter, transfigurar. E biblicamente implica em compreender e aplicar as Escrituras de uma nova maneira, geralmente através de uma conversão pessoal e também verdadeira, desde que essa conversão seja ao Senhor Jesus Cristo. Desejo, portanto, é aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir ou de alcançar algo. E ele pode estar, esse desejo, ele pode estar direcionado tanto para aquilo que é bom, quanto para aquilo que é ruim ou que é mal. Por isso, quando o nosso desejo está direcionado, ou guiado, ou instruído pela palavra de Deus, ou pela vontade de Deus, nós só vamos escolher coisas boas. E quando a gente vê o tema desse texto é a verdadeira satisfação do coração nasce do prazer em Deus, ou quando você está satisfeito com Deus. Tem um monte de gente que não está satisfeito com Deus, né? Não vou mais na igreja também, né? Em vez de ir à igreja, ele fala que não vai mais na igreja. É como se a igreja fosse uma caminhonete que andasse para cima e para baixo, e ele em cima da carroceria. Mas tem gente que não está satisfeita com Deus. Tem gente que não está satisfeita com Cristo. Tem gente que não está satisfeita com a igreja, muito menos em ser igreja. E aí o seu prazer volta para aquilo que é mal ou para aquilo que satisfaz a carne e que, portanto, desagrada a Deus. Todos nós temos desejos, sejam sonhos, metas, necessidades. O problema é que o mundo nos ensina que para ser feliz precisamos correr atrás daquilo que queremos. Mas quando a gente olha para este versículo, Salmo 37, versículo 4, este versículo revela um caminho diferente. Primeiro, encontrar prazer em Deus, estar com Ele e servido com alegria. É o que o texto nos mostra em primeiro lugar. Depois, só depois, então, o próprio Deus, quando vê que a nossa vontade está alinhada com a dele, ele supre os nossos desejos e também supre os desejos do nosso coração. Quando fazemos a vontade de Deus, o próprio Deus supre os nossos desejos e supre os desejos do nosso coração, porque ele vê que o nosso desejo está alinhado com a vontade dele, ou seja, aquilo que queremos está de acordo com aquilo que ele quer nos dar. Aí é fácil, né? Não tem aquele ditado popular, juntar a fome com a vontade de comer? Então, quando o nosso desejo está de acordo com a vontade de Deus, ou quando o nosso desejo está de acordo com aquilo que Deus quer nos dar, é rápido, é simples. Mas quando o nosso desejo vai contra aquilo que Deus quer nos dar, então a gente está desejando coisas que está mais voltada para a carne do que de fato para a vontade de Deus. O texto que nós lemos está, claro, no livro dos Salmos, e o livro dos Salmos é um livro bastante complexo, né? Ele levou aí cerca de 480 anos para ser escrito, foi escrito por várias pessoas, é uma coletânea que foi sendo juntada aos poucos, tem vários estilos literários, começou a ser escrito por volta do ano 1000, terminou por volta do ano 520, e é um livro de 150 capítulos, porém um livro muito utilizado desde os judeus até o cristianismo, e até muitas pessoas mundanas costumam ter o Salmo aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Né? Não serve para nada, mas está aberto lá. Você vê que ele é tão útil que até gente que não crê em nada costuma ter o Salmo
91 ao Salmo 23. Esse Salmo 37, versículo 4, é um convite para substituir a ansiedade por confiança. Por isso que tem muita gente hoje que está ansioso porque não confia. E também substituir os prazeres passageiros pela alegria que só o Senhor Deus pode dar e também pode manter. Não adianta nada você sorrir hoje e passar o resto da vida triste. Deus te dá uma alegria que Ele pode manter essa alegria eternamente. Mas a maioria das pessoas prefere uma alegria que ele ri hoje e passa o resto da vida tristonho. O Salmo 37 é um salmo de sabedoria, escrito por Davi, e que contrasta, ou confronta o destino dos ímpios e o destino dos justos. Ele incentiva a confiança em Deus em vez de invejar a aparente prosperidade dos maus. O Salmo nos ensina e nos incentiva a ter confiança em Deus, ao invés de ficar olhando, fulano comprou um carrão novo, fulano tem... Ande a pé ou no carro do ano, sem se preocupar com fulano, ciclano, beltrano, porque é Deus quem dá tudo ou permite que alguém tenha alguma coisa, acreditando nisso ou não, confiando nisso ou não, tendo certeza disso ou não, sempre Deus quem dá tudo ou permite que até o fulano que você olha e vê o carrão é Deus que está permitindo. Então é muito mais proveitoso você confiar em Deus do que ficar olhando para os bens alheios de pessoas que não têm Deus. Então a gente vê que esse salmo ele incentiva a confiança em Deus, em primeiro lugar, e não ficar invejando a aparente prosperidade dos maus. E também ele ensina a agradar-te do Senhor, que é encontrar no Senhor prazer, deleite ou satisfação e também alegria. O Salmo nos ensina a estarmos alegres e satisfeitos em estar com Deus. Não apenas obedecer por obrigação. Tem gente que obedece a Deus, eu vou obedecer porque se eu não obedecer eu vou para o inferno, corre o risco de ir para o inferno mesmo assim, porque obedece por obrigação. Então o Salmo nos ensina a obedecer a Deus não apenas por obrigação, mas amar a sua presença e também a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus por obrigação é também medo de alguma coisa, mas amar fazer a vontade de Deus é outra história. Então, não apenas obedecer por obrigação, mas amar a sua presença e vontade. Isto é, obedecer a Deus com amor e com satisfação. Tem gente que quer uma luta para ir para a igreja, né? Parece que se ele está indo empurrado, e se ele não for, parece que ele deixou de cumprir uma obrigação, que essa obrigação lhe custaria algo, então ele vai para não pagar o algo que lhe custaria. Você precisa vir para a casa de Deus, você precisa vir para o encontro com o Senhor, entre irmãos, com alegria, com satisfação. Senão isso não faz nenhum sentido para Deus, não. Deus não precisa de você. Você que precisa de Deus. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus é menos do que nada, conforme Isaías 40, 17. Então, é melhor que você venha com alegria para estar na presença do Senhor. E assim Ele, Deus, satisfará os desejos do nosso coração. Quando nós obedecemos a Ele e a sua vontade, com amor e com satisfação, então Ele, Deus, satisfará os desejos do nosso coração. Quando o nosso prazer está em Deus, os nossos desejos são moldados pela sua vontade. E Ele, Deus, nos concede aquilo que está de acordo com o seu plano perfeito. Lembra disso, Deus nunca vai te conceder algo
que vai te fazer mal lá na frente. Talvez para você era o máximo, mas é algo que iria te destruir. Então Deus não vai te conceder, porque Ele te ama e quer proteger você. Se Ele concedesse, tem gente que se receber o que pede, nunca mais volta na igreja. E corre o risco de perder a vida por receber o que pede. Eu me lembro de uma história que é verídica, que um irmão na fé contou, que tinha um rapaz jovem, e que ele orava incessantemente, dia e noite, 24 horas por dia, morava praticamente na igreja, fazia tudo que era de agrado do pastor na igreja, que era comprar um carro zero. Quando ele conseguiu o carro zero, ele saiu de São Paulo e foi em direção a Manaus. Manaus nem estrada direito tem. Tinha na época, né? Hoje já tem algumas coisas. E ele encheu esse carro de prostitutas na região lá já de Manaus. E acelerando forte, chegou num rio, a ponte tinha caído. Desceram todos dentro do rio. E os rios da Amazônia são todos grandes, enormes, né? Morreram todos. Acho que não acharam o carro até hoje. Se ele não tivesse pedido exageradamente o tal carro zero, talvez ele estava adorando a Deus até hoje. Portanto, tem coisas que Deus não concede, mas pela insistência daquele homem, Deus acabou concedendo por algum propósito que a gente não conhece. Então, Deus ele só vai conceder a nós aquilo que nos faz bem. Aí você fala, puxa, mas um carro novo não faz bem? Faz na mão de quem sabe usar. Mas na mão de quem não sabe é uma arma, né? Então, quando o nosso prazer está em Deus, o que parece que não era daquele jovem, os nossos desejos são moldados de acordo com a vontade de Deus. E Ele, Deus, que conhece aquilo que está de acordo com, que conhece aquilo que está no nosso coração, Ele nos concede aquilo que está de acordo com o seu plano perfeito. Portanto, a promessa aqui não é dar tudo o que queremos, mas dar aquilo que precisamos e que ao mesmo tempo glorifica a Deus, o Criador de todas as coisas. Então o Salmo não está dizendo que Deus vai conceder qualquer coisa que nós queremos, mas que Ele vai conceder aquilo que nós precisamos, desde que glorifique a Deus e desde que esteja de acordo com a vontade do Senhor para a glorificação do Criador. Portanto, nós precisamos de fato e de verdade conhecer muito mais a vontade de Deus, porque a nossa, infelizmente, só nos leva para longe do Senhor. Pode olhar a tua vontade. Se você for sincero, você vai ver que a tua vontade só te leva para longe de Deus. Ah, mas eu oro todo dia, mas a tua vontade continua te levando para longe de Deus. Mas eu leio as Escrituras todos os dias, eu estudo as Escrituras todos os dias, a tua vontade continua te levando para longe de Deus. Se a tua vontade não for guiada pela vontade do Senhor, ela vai sempre te levar para longe de Deus. Dito isso, podemos olhar com mais profundidade aquilo que o versículo 4 do Salmo 37 nos mostra. A primeira questão do Salmo é o convite, né? Agrada-te do Senhor. A primeira questão que o Salmo nos chama é: tenha prazer no Senhor. E isso não é buscar a Deus apenas para receber bênçãos. Ter prazer no Senhor não é apenas buscar o Senhor quando você precisa de uma bênção, mas é, sobretudo, amá-lo pelo que Ele é. Se Ele te concede aquilo que você buscou, ótimo. Se Ele não concede aquilo que você buscou e você realmente conhece Deus por quem Ele é, você vai amá-lo mesmo assim, mesmo Ele não te concedendo aquilo que você pediu. A alegria em Deus é um ato de fé. É crer que Ele é melhor do que qualquer coisa que possamos desejar. Deus é o nosso maior presente, a nossa maior porção
Como ele disse para o sumo sacerdote Arão: eu sou a tua herança, eu sou a tua porção. Você não terá herança entre os teus irmãos. Então Deus é a nossa melhor porção. A alegria em Deus é um ato de fé, é crer que Ele é melhor do que qualquer coisa que nós podemos desejar, seja riquezas, relacionamentos, fama, poder ou outras coisas que satisfazem a nossa carne. Nossa carne não está nem aí para o nosso espírito. O que mais ela quer é condenar o nosso espírito. Nossa carne não está preocupada com o nosso espírito. Gálatas 5, Paulo já fala isso. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque a carne não está nem aí se o nosso espírito vai para o céu ou para o inferno, para ela tanto faz. Por isso que os nossos desejos não podem estar baseados no nosso querer pessoal, mas tem que estar alinhado com a vontade de Deus, tem que estar lado a lado com a vontade de Deus. A outra parte do versículo é o resultado dessa entrega, que diz: agrada-te do Senhor, a primeira parte, a segunda diz: e Ele satisfará. É Ele quem vai satisfazer os desejos do nosso coração e não nós mesmos. Porque se depender de nós mesmos, vamos satisfazer os desejos do nosso coração a nosso modo e, claro, contra a vontade de Deus. Então, o resultado dessa entrega ao Senhor é Ele, o Senhor, satisfazer os desejos do nosso coração. Quando nos deleitamos ou quando estamos satisfeitos no Senhor, nossos desejos eles mudam simplesmente de carnais para desejos santos. Deus não apenas supre necessidades, mas Ele satisfaz os que o amam, preenchendo os anseios mais profundos da nossa alma. Quando nós verdadeiramente buscamos ao Senhor, Ele não só supre as nossas necessidades, mas junto com o suprimento das nossas necessidades, Ele traz alegria. Eu não sei se alguém aqui já recebeu alguma coisa que, se eu pudesse, eu nem pegava isso. Já não tinha mais graça quando recebeu. Mas, ao mesmo tempo, alguém aqui já tenha recebido algo que, junto com aquilo que recebeu, veio grande alegria, ali é Deus suprindo as suas necessidades e também preenchendo os anseios mais profundos da sua alma. Às vezes a gente recebe coisa quando vem da nossa carne ou de um ser humano sem a ação de Deus, aquilo nem nos satisfaz tanto. Mas quando vem de Deus, vem acompanhado o suprimento das nossas necessidades, vem acompanhado da alegria que preenche também a nossa alma. Deus ele não quer que vivamos mergulhados em tristezas e dores. Por isso mesmo, Ele quer que os nossos desejos sejam guiados pela sua vontade, para que possamos de fato, de verdade, passar por esta vida não somente tendo coisas, mas passar por esta vida tendo coisas com alegria. É isso que Deus deseja para todos nós. A outra parte do texto é o coração transformado. Os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. O maior presente de Deus não são coisas, mas Ele mesmo. Conforme o texto de Números 18, 20, que eu acabei de citar, que Deus fala para o sumo sacerdote Arão, que ele será a sua herança e a sua porção. Assim, Ele está atento a tudo que precisamos. Quando nós temos Deus como nossa melhor porção, Deus está atento a tudo aquilo que precisamos. Como a gente pode ver, tanto em João 14, 23, quanto em João 15, versículo 7. Ele vem e faz em nós morada, e quando nós estamos nele, sua palavra em nós, ele cumpre
Ele atende, né, os nossos pedidos, tudo aquilo que pedimos a Ele. Porque aí nós estamos de acordo com a vontade do Senhor. Um coração que se alegra no Senhor é diferenciado, né? Não é um coração como outro qualquer. Um coração que se alegra no Senhor, ele é um coração diferenciado. Ele aprende a desejar o que realmente importa, não o que parece bom, mas acaba sendo destrutivo. Quando o coração está voltado para o Senhor, ele aprende a desejar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente você precisa, ou aquilo que vai te trazer paz, alegria e vida longa. E uma pessoa que não tem o seu coração alinhado com a vontade de Deus, ele está sempre desejando aquilo que lhe parece bom, mas na realidade é algo que vai lhe destruir. Portanto, a conveniência da carne, ela apaga a sua própria vida e ela acaba desmanchando a sua comunhão com Deus, como aconteceu com aquele jovem que eu acabei de contar, né? A conveniência da carne acaba apagando a sua própria vida, às vezes com a própria morte, né? E às vezes com dores quase que insuperáveis. E o pior, acaba também desmanchando, destruindo, apagando, esfriando a sua comunhão com Deus. Você imagina, por exemplo, uma criança que recebe um presente do pai, mas ao invés de brincar com aquele presente, aquela criança prefere sentar-se no colo do pai. Ela acabou encontrando algo melhor do que o presente que ela recebeu. A presença do próprio Pai. Se nós agirmos desta forma, né, assim é o crente que se agrada do Senhor. Os desejos dele, do crente, mudam porque a maior alegria deste crente é estar com o Senhor. Melhor do que um presente do Senhor é você ter o Senhor, porque Ele pode te dar todos os presentes. Assim como a criança, é claro que a maioria das crianças hoje, quando recebe um presente, nem lembra do pai, né? Ela está mais interessada no presente. Mas se tiver uma criança que ao receber o presente, ao invés de se importar com o presente, sentar-se no colo do pai, mostrando que o pai é mais importante do que o presente, te garanto que o pai vai ficar tão encantado que vai dar presente todos os dias. Mas, né, assim é o cristão. Se ao invés de ele receber um presente, um presente de Deus, e se encantar com o presente, ele agradar-se do Senhor, te garanto que não vai ficar só naquele presente. Deus vai te acumular de muito mais bênçãos e de muito mais presentes. É necessário que a gente esteja atento a estas questões todas. Para que nós possamos agradar a Deus, precisamos conhecer a Deus. E não tem como conhecer a Deus senão por meio das Sagradas Escrituras. Porém, não adianta ter as Sagradas Escrituras se não há uma leitura diária e também um estudo sistemático da Palavra de Deus. Ter o interesse de diariamente conhecer novos assuntos sobre a Palavra. Dito isto, gostaria de fazer uma breve aplicação para os nossos dias. A mensagem que o texto traz nos fala sobre prioridade, transformação e descanso. Prioridade quando buscamos mais a presença de Deus do que os seus próprios planos. Transformação quando nós oramos pedindo que o Espírito Santo molde os nossos desejos para que eles reflitam a vontade de Deus em nós. E descanso quando nós confiamos que o Pai conhece o que é melhor para nós, mesmo quando Ele não concede exatamente aquilo que nós queremos ou aquilo que nós imaginamos. Porque muitas vezes a gente quer aquilo que não vai nos fazer bem. Quando Deus é o nosso prazer, desejamos aquilo que Ele deseja e a sua presença
é a resposta de tudo o que precisamos. Portanto, quando Deus é o nosso prazer, quando nós sentimos prazer em Deus, só vamos sentir desejo daquilo que Deus se agrada. E assim Deus se faz presente em nossas vidas e tudo quanto precisamos, Ele nos concede. Porque nós sentimos prazer nele primeiro e não naquilo que Ele nos dá. Dito tudo isso, podemos concluir que a maior bênção anunciada no Salmo 37, versículo 4, não é receber tudo que pedimos, mas ter o coração que encontra satisfação em Deus. Esta é a maior bênção que o Salmo nos ensina. Não ter aquilo que tudo pedimos, mas ter satisfação em Deus. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue vos abençoando ricamente. Amém. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos segundo as Sagradas Escrituras. Convido a amada e gloriosa Igreja do Senhor a se colocar de pé, para que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos entregou nesta noite, por tudo que Ele nos proporcionou nesta noite. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos porque o Senhor é Deus. Obrigado, Papai querido, por mais este culto, pela tua viva presença em nosso meio, sem a qual nós não conseguimos viver. Obrigado, Papai querido, por cada vida aqui presente e pelas vidas pelas quais nós oramos por elas nesta noite. Nós te pedimos que o Senhor liberte todos os oprimidos dos vícios. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrama sobre cada habitante desta cidade e desta nação consciência do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos, Papai querido, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja de todo o mal e nos conduza aos nossos lares em segurança. Conceda-nos uma noite tranquila e um bom descanso. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam sobre vós. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. E que você possa crer e esperar no Senhor aquilo que você orou pedindo a Ele nesta noite. Seja cura, seja libertação, seja prosperidade ou qualquer outra coisa que você tenha pedido. Apenas espere no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.